Fala, minha rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos lá, vamos para mais uma dica de matemática com o professor Raimundo Huck, o bravo da matemática daqui de Porto do Sauípe, Entre Rios, Bahia, Brasil, vamos nessa. Continuando aí nossa brincadeirinha falando sobre os triângulos retângulos, beleza? Vamos falar um pouco mais aí sobre a sua teoria, beleza? Triângulo retângulo aí, figura geométrica importantíssima aí, certo? Dentro do estudo na matemática, tem uma aplicação enorme, né? Pessoal da engenharia aí, quando vai marcar um prédio, vai marcar uma casa, né? Para montar lá o gabarito, usa muito essas relações aqui, certo? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a teoria, né? Nós temos aqui esse triângulozinho retângulo. Professor Raimundo, por que retângulo? Porque ele tem um ângulo de 90 graus, certo? Então sempre que tu bater o olho lá numa questãozinha que tu vê um triângulo, que ele falar que é um triângulo retângulo, tu já sabe que se trata desse carinha aqui, certo? Ou no teu probleminha aparecer um triângulo com essa marquinha aqui, ó, com essa identificaçãozinha aqui, certo? Então, ele é um triângulo retângulo também, certo? Em muitas questões, pessoal, o problema não vai montar o triângulo para vocês, certo? Ele simplesmente vai falar que ali é um triângulo retângulo ou vai dar alguma informação relacionada aos nomes desses caras, dos elementos desse carinha. Então, você vai ter que identificar na leitura, né, de que tipo de triângulo que está se tratando, para você saber coletar os dados e tu montar aí o teu quebra-cabeça, digamos assim, certo? Então esse carinha aqui, esse triângulo retângulo, ele tem nome, né? Tem nome para seus elementos, né? Para ser esse carinha aqui, esse segmentozinho aqui, AB, ele tem um nomezinho lindo que se chama hipotenusa, certo? Então esse carinha aqui chama-se, esse segmento AB, ele chama-se hipotenusa, certo? Esse segmento BC ou CB, tanto faz, ele se chama cateto, o nome desse carinha se chama cateto, e esse outro carinha aqui também chama-se cateto, beleza? Então, esse ladão aqui que fica de frente para o ângulo de 90 graus, esse carinha aqui chama-se hipotenusa. Anota aí que isso aí é muito importante. E esses outros dois lados, professor Raimundo, esses dois lados chamam-se catetos. Então, hipotenusa, cateto e cateto, beleza? Existe uma relaçãozinha bem bacana, certo? Chamada de quê? Chamada de Teorema de Pitágoras, certo? Teorema de Pitágoras. Pitágoras foi um grande matemático aí, né? Há mais de, antes de Cristo aí, 500 anos, 1000 anos antes de Cristo, Pitágoras já usava essas relações aí. Então, existe esse famoso teorema de Pitágoras, onde ele fala que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, o segmento AB, que seria a hipotenusa ao quadrado, vai ser igual à soma de seus catetos, certo? Então, trocando em miúdo, traduzindo esse ladozinho aqui chamado de hipotenusa, quando você pega esse ladinho que você eleva ao quadrado, o que é que acontece? Tem que ser igual a esses outros dois caras também ao quadrado, certo? Um exemplozinho, se você pegar aqui, se esse lado aqui for 5, se esse lado aqui for 4, esse lado aqui for 3, certo? Esse é um famoso triângulo de Pitágoras, chamado de 3, 4, 5. Então, se tu pegar o 5 ao quadrado, certo? Vai ser igual à soma desses outros dois carinhas também ao quadrado, beleza? Então, se você se assunta aí, se você se interessa por esse assunto, quer saber um pouco mais, continue assistindo os vídeos de professor Raimundo, que tem muita coisa bacana aí pela frente aí, certo? É isso aí, se você gostou, curte, comenta, compartilha, segue professor Raimundo para os próximos vídeos.